Olá, turma do oitavo ano 2 da Escola de Educação Básica Municipal Professor Elvira Sardá da Silva. Aqui quem vos fala é o professor Tiago Nilson da Silva, da disciplina de História. É uma gravação, uma videoaula para explicação do capítulo 9, Brasil, Império, Primeiro Reinado. Nesse primeiro momento, eu desejo e espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, em relacionado à saúde, né, no período difícil que nós estamos vivendo. E o importante é que você se cuide nesse momento, que daqui a pouco a gente vai estar passando por isso. Antes de prosseguir nessa gravação, a explicação do capítulo 9, é importante destacar que você tem em mãos o seu LDI. E assim que o professor for explicando, você acompanha melhor a explicação e também, sempre que necessário, você anote, circule uma palavra, alguma coisa relacionada a isso, certo? Então vamos à explicação. Capítulo 9, Brasil Império, Primeiro Reinado. Para a gente entender um pouquinho melhor relacionado ao Brasil, de 1500 a 1530, a gente já aprendeu, né, é o período chamado Brasil pré-colonial, antes do povoamento, né, de Portugal. A partir de 1530, quando Portugal decide povoar, ocupar de fato o território brasileiro para não perder território e também para estar procurando ouro, riquezas e decidiu plantar açúcar, é chamado Brasil colonial, Brasil colônia. É o momento que Portugal acaba ocupando, povoando esse território. E após isso a gente percebeu que na Europa estava acontecendo as guerras napoleônicas e Portugal ficou alinhado, né, se aproximou da Inglaterra. E como Napoleão era da França, era inimiga da Inglaterra, decretou através do decreto de Berlim, né, o bloqueio continental para ninguém comercializar com a Inglaterra. Portugal, como era amigo da Inglaterra, o rei, para não morrer e também para não entrar em conflito com Napoleão, ele acabou vindo para o Brasil. Ele veio para o Brasil e quando ele vem para o Brasil, ele acaba levando, né, o território brasileiro à posição de reino, porque aqui estava o rei e se tornou o Reino Unido. O Brasil se tornou o Reino Unido. E o rei acontece depois da morte de Napoleão, acontece a gente viu uma revolução lá no Porto, né? Uma revolução liberal. O rei acaba retornando e deixa aqui o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente, né? O responsável, né, pela administração do Brasil. E no capítulo 9 agora está trazendo o Brasil Império, primeiro reinado. Então a gente viu na aula passada que o Brasil foi proclamado a independência. O rei vai para Portugal, deixa o seu filho percebendo vários movimentos de independência na América, ele acaba proclamando a independência também. Não houve guerra, não houve conflito, o Brasil se tornou independente de Portugal e agora a gente vai analisar certinho. Então, o período que o Brasil se torna independente de Portugal, até a proclamação da República, esse período é chamado Brasil Império, Brasil Imperial, como você queira entender. Então, com Dom Pedro I, após a independência do Brasil, que foi proclamada por ele, às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 22, até 1889, quando é proclamada a República,
esse período é chamado Brasil Imperial, Brasil Império. Império porque o nome traz um pouco sobre Roma, né? Mas continua sendo rei. É imperador, mas acaba sendo rei. Só para a gente ter uma noção, tá? E a gente, no Brasil Império, é dividido em 3 partes. Primeiro reinado, que é Dom Pedro I. O período regencial, que vários regentes, pessoas que estão no posto de confiança acabam se tornando administradores do Brasil. E segundo reinado é o período que o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, vai tornar esse nome, né? Que vai se chamar segundo reinado, de maneira bem simples, de maneira bem fácil de estudar. Então é dividido em 3 partes esse período. E a gente vai estudar nessa explicação primeiro reinado, que é o período que Dom Pedro I ele governa o Brasil. Tem, irmãos, tem essa noção. E esse período inicia após a independência do Brasil e vai até a saída de Dom Pedro I, que a gente chama de abdicação. Vamos continuar. Página 4 vai trazer um tema muito interessante para a compreensão dessa explicação, que fala que para Portugal reconhecer a independência do Brasil, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras para Portugal. Como o Brasil não tinha, pegou esse dinheiro emprestado da Inglaterra. Olha só. A gente viu que o Brasil conquistou uma independência sem guerra. Sem conflito. E agora, para ser reconhecido, teria que pagar 2 milhões de libras para Portugal. Isto é, o rei em Portugal deixa o seu filho aqui no Brasil, mesma família, mesmo sangue, mesma sucessão, e o Brasil tem que pagar 2 milhões de libras. É algo relacionado à família. É uma independência que teve que pagar, não custou uma guerra até hoje. Por isso que o Brasil às vezes não tem esse legado de pátria, né? Continuando, fala também lá no final que o rei, antes de retornar para Portugal, ele acaba levando todo o ouro e o Brasil fica mais uma situação financeiramente complicada. E na página 5 vai trazer um dos temas principais dessa aula, que é a Constituição. Constituição, se você não sabe, Constituição, a gente está falando de maneira bem simples para você entender. Constituição é o conjunto de leis que acaba determinando, né, a forma que o país vai ser administrado, governado, como vai funcionar. Então, é importante você ter essa noção. Já que o Brasil se tornou independente de Portugal, agora podia fazer suas próprias leis. Em maio de 1823, uma Assembleia Constituinte, formada por deputados de várias províncias brasileiras, reuniu-se no Rio de Janeiro para elaborar uma Constituição para o Brasil. Porém, interessante isso, o Dom Pedro I, ele não aceitou. Ele desfez esse projeto, né, da Constituição, porque não agradou a ele e também estava limitando muito o seu poder. Então ele vai fechar a Assembleia e isso vai provocar, né, uma insatisfação, um descontentamento em todo o território. E Dom Pedro toma uma medida autoritária. Ele vai colocar, né? Ele vai, como está no seu LDI na página 5, ele vai determinar que o Conselho de Ministros, além de 4 políticos notáveis, redigisse
a nova Constituição. Em outras palavras, ele vai outorgar, ele vai fazer a Constituição. E nessa Constituição, que foi outorgada em 25 de março de 1824, ele vai adotar a monarquia hereditária e vai criar 4 poderes. A você que não sabe o que é monarquia hereditária, é uma forma de governo que o poder é exercido por um soberano e é transmitido, né, ao seu herdeiro. Monarquia, monarca, rei. Hereditário passa de pai para filho. 4 poderes. O primeiro poder que ele criou nessa Constituição de 1824 foi o executivo, que até hoje tem, né? Esse poder, na época, era exercido pelo imperador e seus ministros. Sua função era administrar o país. Poder legislativo, exercido pelos deputados e senadores. Sua função era elaborar, discutir e aprovar leis. O cargo de deputado era ocupado por um período de 4 anos. Já o senador era vitalício, ou seja, durava toda a vida. Poder judiciário, exercido por tribunais e juízes. Sua função era aplicar a lei. Os magistrados do Supremo Tribunal eram nomeados pelo imperador. Poder moderador, exercido exclusivamente pelo imperador, que podia nomear, demitir ministro, presidente de província, dissolver a Câmara de Deputados. Em outras palavras, era o poder que permitia o imperador Dom Pedro I decidir em todos outros poderes. E isso foi uma grande insatisfação para todos. E a gente vai perceber isso. Na página 6. Na página 6 vai provocar várias revoltas, né? Ainda sobre a Constituição, na página 6 vai destacar para você que naquela época só tinham direito ao voto os maiores de 25 anos, com uma renda anual de 100 mil réis. Isso significa que mulheres, homens menores de 25 anos, pessoas pobres, indígenas, escravizados, ou seja, a maioria da população estava excluída das eleições. Olha só, por isso que esse período da Constituição de 1824 vai dizer que as eleições são censitárias, conforme está no seu LDI, na página 5, isto é, o direito de voto é concedido de acordo com a renda. Só quem poderia votar era homens, com uma renda anual mínima de 100 mil réis. Hoje não é assim, e esse exercício busca essa comparação. Como o fato de Dom Pedro decidir essa Constituição sem a consulta dos presidentes das províncias vai gerar revoltas, e uma revolta que vai chamar a atenção vai ser a Confederação do Equador. Na página 6 está citando, apesar desse nome, ela vai acontecer em Pernambuco. O principal motivo é o autoritarismo do imperador. Por quê? Porque vão dizer que o poder moderador é a chave mestra da opressão da nação brasileira. Em outras palavras, Dom Pedro I fez uma Constituição porque tinha que fazer. Como o Brasil, um país independente, tinha que ter suas próprias leis, não poderia agora ficar ainda com as leis de Portugal, agora fez uma Constituição. Porém, ele se torna o poder moderador que poderia decidir em tudo. E esse fato mostrou uma questão de não aceitação. E vai gerar esse conflito, né? Essa confederação lá no Equador. E essa confederação contou com a participação de diversos grupos sociais, proprietários rurais, comerciantes, homens, mulheres livres, pobres e também escravizados. Um dos líderes que vai ganhar
muita importância nessa revolução vai ser Frei Caneca, né? Olha só, já está, além do carisma, ele levou, né, muitas pessoas a estar participando. Iniciou em Pernambuco, porém, essa revolução vai se espalhar pelo Nordeste, vai ganhar adeptos no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará. A grande questão que vai acabar dividindo e enfraquecendo essa revolução é a questão da escravidão, né? Eles vão propor, um líder vai propor a questão do fim, a libertação da escravidão, dos escravos, o fim, a abolição da escravatura. E os grandes proprietários assustados, eles vão abandonar esse movimento, é aonde que vai enfraquecer. Infelizmente, vai chegar ao fim, porque Dom Pedro vai contratar, né, tropas mercenárias, né, os ingleses principalmente, e vão colocar morte e vão dominar toda essa revolução. Mas mostra, é interessante destacar, mostra um movimento, uma revolta que não aceitou o governo do imperador, a forma que ele estava governando o país. Seguindo, vai trazer outra guerra, Guerra da Cisplatina, um conflito entre o Brasil e a Argentina pelo território da Cisplatina, que hoje é o Uruguai. O final é que essa guerra só vai trazer despesa para o Brasil. Só vai trazer despesa para o Brasil porque, além do investimento, além da contratação de Dom Pedro para colocar fim à guerra, gastou com salário, com arma, com navio, perdeu o território e vai perder a popularidade. As pessoas também já vão começar a criticar ele. E vai chegar, né? E vai chegar o grande fim, que ele vai sair do país. Então, em linhas gerais, a Guerra da Cisplatina, conflito entre o Brasil e a Argentina, pelo território do Uruguai, e o Brasil não vai ganhar e vai ter prejuízo, e a imagem do imperador vai estar desgastada novamente, primeiro pela Constituição, segundo pela Guerra da Cisplatina, a participação num conflito que não trouxe benefício. Cultura e sociedade, aqui vai dizer que, apesar de independente, o Brasil não mudou em relação à ordenação da sociedade brasileira. Brasil colonial, reino, agora Brasil imperial, no primeiro reinado, não mudou. Não houve uma alteração drástica da vida das pessoas no Brasil. A política estava ainda nas mãos de poucas pessoas, chamadas de elite, né? Os grandes fazendeiros. Nesse período vai se destacar muito o café, o algodão, e a camada de escravos e livres, os pobres vão fazer cerca de 95% da população na época. É de assustar, né? É de assustar. Na página 10, vai falar um pouquinho das festas populares e religiosas. A Igreja Católica, pela Constituição, ela foi declarada oficial do Império. E a liberdade da crença foi garantida, desde que, olha só, que outras religiões não fossem praticadas publicamente. Então, somente publicamente era católica. E aqui vai destacar algumas religiões, né, de influência, algumas festas religiosas de influência, né, festa de Quaresma, Dia de Reis, Corpus Christi e Natal, que acabaram sendo influenciados, né, por outras religiões. Página 11 vai dizer que as festividades, elas reuniam pobres e ricos, e as festas principalmente serviam, né, para destacar, né, tinha um sentido político, destacar os grandes fazendeiros, as pessoas, né,
E sempre, né, a festa vai ter essa motivação de status, né? E no Brasil não vai ser diferente. Na página 11 vai chegar o fim desse período, vai mostrar as razões. Que vai acabar o primeiro reinado, como Dom Pedro vai deixar o Brasil. Vai dizer que o rei morreu lá em Portugal e Dom Pedro era o legítimo herdeiro. Então, vai entrar várias problemáticas. Primeiro, eles vão pensar que Dom Pedro vai unir o Brasil a Portugal. Em outras palavras, o Brasil vai se tornar novamente dependente, vai se tornar colônia. Depois, outro fator que vai mostrar também que os brasileiros eles não aceitavam o apoio dos portugueses em relação a Dom Pedro, né? A querer a essa união, esse pensamento, né? E com a guerra sucessória em Portugal, Dom Pedro I vai financiar o conflito e novamente o Brasil vai estar no prejuízo. Teve que pagar pela independência. O rei Dom João, quando sair do Brasil, leva o ouro que estava no banco e agora o filho aqui investe no conflito da guerra sucessória lá em Portugal. E vai gerando desgaste, né? Os brasileiros vão protestar, mas os portugueses vão querer defender, vai gerar um atrito. Vai também o médico italiano Libero Bardarò, que é um idealista, né? Foi um idealista do liberalismo. Ele vai acabar sendo assassinado. Vai mais um motivo para o povo estar impopular, não aceitando o imperador, vários motivos. Vai chegar até uma manifestação, né, da Noite das Garrafas, né, quando ele retorna da viagem de Minas Gerais, eles vão receber ele, né, com pedras, garrafas, e vai chegar o fim. Quando ele vê que a maioria não está aceitando ele vai para Portugal. Então ele vai renunciar, abdicar, sair do poder em 7 de abril de 1831. E o que ele vai fazer? Vai deixar o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, brasileiro, na época com 5 anos de idade. Em outras palavras, ele faz a mesma atitude do pai, Dom João. Foi para Portugal e deixou o filho, Dom Pedro I. Dom Pedro I vai para Portugal para a questão da sucessão do trono, mas deixa o seu filho aqui. Continua a família governando Portugal e a família governando o Brasil. E o primeiro reinado se encerra com a abdicação, o momento que ele renuncia, ele sai do poder. Turma do 8º ano 2. Se surgiu alguma dúvida, precisar de alguma explicação, manda sua mensagem. Em linhas gerais, Brasil imperial, esse período aí que começa com a independência, agora o primeiro reinado, para você entender bem. O primeiro reinado, ele inicia com a independência do Brasil, é feita uma nova Constituição, é claro, com o país independente precisa ter uma nova Constituição. Vai surgir movimentos que vai contrariar o governador do Brasil, né, Dom Pedro I, que vai ser a Confederação do Equador. Ele vai se envolver na Guerra da Cisplatina e vai se desgastar. E o pessoal não vai aceitar, e também Portugal precisava ele suceder o trono, e ele vai sair do Brasil. O primeiro reinado começa com a independência, com a coroação de Dom Pedro I, e acaba com a sua saída. Um grande abraço. Precisar de algum auxílio, manda sua mensagem e tudo de bom.